Olá amigos e amigas, estamos aqui agora para poder continuar nosso trabalho. E aí, para quem não me conhece, meu nome é Seu Lu. Vamos trabalhar com a química, não vou dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, porque nós sabemos que não sabemos quando é que o pessoal vai assistir essa aula. Então, tem um bom dia, tem uma boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai assistir. O assunto que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos trabalhar agora, é um assunto que se chama números quânticos. E esse assunto é um assunto que não tem muita relevância na prova do vestibular em termos de questões, mas ele é de fundamental importância para os assuntos que estão por vir, que seria o diagrama de Pauling, que seria a tabela periódica e que seria também as ligações químicas. Então esse assunto, na verdade, ele é pré-requisito para os que estão por vir. Então o que é que nós temos aqui? O que é que seriam esses números quânticos? O que é que seriam eles? Bom, números quânticos, para a gente poder fazer uma definição, você está vendo aí? Números quânticos, na verdade, são números que vão indicar a energia e a posição mais provável. Lembre-se do princípio da incerteza de Heisenberg. Você tem aí a posição mais provável de um elétron na eletrosfera. Então o que acontece? Quando você trabalha com números quânticos, você precisa conhecer pelo menos 4 números. 4. Que esse assunto ele tem um pequeno problema que você só vai entender mesmo quando chegar no final. Então agora é o seguinte, quando chegar nos exercícios, né? Então nós temos o seguinte, qual é o número quântico que eu tenho que conhecer? Primeiro número quântico é o número quântico principal, que é representado pela letra N. Essa letra N nada mais é do que a letra que vai indicar o nível de energia, a camada de energia que o elétron se encontra. Como assim, amigo, a camada de energia que ele se encontra? Bom, a camada você tem aí. Você tem aí os níveis de energia das camadas de acordo com o modelo de Niels Bohr, onde você tem as 7 camadas eletrônicas e cada númerozinho daquele, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada mais é do que o nível. Aí você fala assim, e aí, o que mais que eu tenho que saber? Bom, depois do número quântico principal, é necessário que você também conheça o número quântico secundário, que é representado pela letra L, Esse número quântico secundário, ele na verdade, ele vai definir para a gente o subnível que o elétron se encontra. Esse subnível que pode ser o S, o P, o D ou o F. Então os valores que você tem aí são valores que vão ser determinados de acordo com o seguinte, ó. Você tem aí as suas camadas. Perceba que você tem nos extremos as linhas cheias e entre essas linhas cheias você tem as linhas vazias. Assim, tracejadas na verdade, né? A linha tracejada significa justamente o subnível, que nada mais é do que região dentro do nível. Então, cada nível pode ter na verdade pode ter vários, mas hoje se conhece até 4 subníveis, 4, que seriam S, P, D e F. E por que essas letras, amigo? Bom, S significa sharp, isso aí na verdade vem tudo do inglês. P é o principal, D seria o diffuse e o F que seria o fundamental. Mas o que importa na verdade não é saber o significado dessas iniciais, que o mais importante é saber o seguinte, que cada letrinha dessa S, P, D e F, ela vai ter um número associado. E esse número L vai depender justamente do nível. Então como é que seria isso, amigo? Seria o seguinte, ó. Repara que esse N que a gente aí não é um círculo, mas a gente destacou o N aí. O N seria o nível. Então você teria o seguinte, além de você trabalhar com o valor dele, você também teria um número máximo de elétrons por subnível, onde você vai ter também uma expressão matemática, que é dada por 2, que multiplica 2L mais 1. Aí você fala assim, e aí, como é que seria isso? Para que serve tudo isso? Que eu fico louco que estou com informação, mas estou sem a prática. Bom, quem acaba que não precisa ficar louco, nós temos aqui o seguinte. Quando você trabalha com subníveis, você precisa saber os valores do L, essa interrogaçãozinha que está aí, na verdade, é o valor de L, e o número máximo de elétrons. Então, como é que seria? Seria o seguinte, para calcular o valor, é só usar essa expressão destacada N-1. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que para o subnível S, por quem subiu aí agora, o L é N-1. Ou seja, como ele é o primeiro dos subníveis, no lugar do N você coloca 1. Aí você faz a conta, pode até fazer de cabeça também se você quiser. 1 menos 1, você vai ter ele igual a 0. Então o valor do seu S é igual a 0. Então o L
do S é igual a 0. Guarde essa informação que ela vai ser importante para o que vem. Perceba que você ainda não tá entendendo a situação em si. Você está pegando informação, está criando uma linha de raciocínio, para daqui a pouquinho você perceber para que serve tudo isso. E agora, amigo? Agora vamos para o próximo subnível. Ou melhor, o próximo subnível não. Agora você tem aqui o subnível P, que aí possivelmente ele é o próximo subnível. Então o subnível P é também dado pela mesma expressão. Como ele é o segundo subnível, o segundo, você tem 2 menos 1. Então seu L vai ser igual a 1. E aí você teria a mesma coisa aqui, ó, preenchendo sua tabelinha. Perceba que embaixo de azulzinho ele está preenchendo. E vamos seguindo para o próximo, assim, para o provável próximo subnível, que é o D. Aí nós temos o D, que é o terceiro. Então seria 3 menos 1. O valor dele seria 2. E a gente faria ele tranquilamente. E no caso do F, que é o último conhecido atualmente, que é o quarto subnível, você teria 4 menos 1, você tem o L dele exatamente igual a 3. Você fala, certo, amigo. E agora? Bom, agora é só você partir para o máximo de elétrons em cada subnível. Se você usar essa expressãozinha aqui agora, em vez de usar essa que a gente apagou, e usar essa aqui agora, 2 que multiplica 2L mais 1, você vai fazer para o subnível S, a mesma coisa. Só que agora você já tem o valor do L, que no caso do S, o valor do L vale 0. Então ele vale 0. Substituindo esses valores, olha o que, é que você tem na sua expressão. Você teria 2 que multiplica 2L mais 1. Então você tem 2 que multiplica 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Não esqueça que primeiro resolve o parênteses. E aí multiplicando 2 vezes 1, você tem exatamente o 2, que aí seria o número máximo de elétrons para o subnível S. E aí você começa a associar alguma coisinha com S2. Vamos partir para o subnível P. Agora você tem o subnível P. É a mesma coisa, só que o L agora vai ser 1. Fazendo a continha de novo. A mesma conta para todos, né? Na verdade o mesmo raciocínio, só muda o valor do L. 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3. Então 2 vezes 3 nós temos 6. E no lugar do máximo de elétrons do P já é P6. E aí você começa a descobrir de onde é que vem aquelas coisinhas que talvez você esteja lembrando agora. S2, P6 e por aí vai. Aí você tem agora para o D, mesma coisa, só que o L vale 2. Colocando o L2, o que é que nós temos? 2 vezes 2, 4, mais 1 nós temos 5. E aí 2 vezes 5 seria igual a 10. Aí você tem aqui seu número normal. Eu olhei para lá porque eu pensei que era... Eu não sei o que foi que eu pensei, mas eu olhei para lá. Aí você tem então o valor do D é igual a 10. Igual a 10. Apareceu o 0 ali primeiro, já tinha ficado assustado. Aí você fala, e o F? O F vai ser quanto? Aí você vai ter que trocar o valor. No lugar do L igual a 2, você vai usar L igual a 3. Aí você fica tranquilo, fica de boa. E no lugar do L igual a 3, você tem 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7, o que daria 14. Então aí você completou sua tabelinha. E aí você já começa a lembrar de algumas coisinhas que a gente vai ver mais lá na frente. S2, P6, D10, F14. E aí a gente vai chegando lá para descobrir como é que essas coisas funcionam. Fechou o número quântico secundário. Vai embora. Agora apareceu esse céu azul. Vamos partir para o magnético. O número quântico magnético, ele representa o que, amigo? Ele indica, na verdade, a orientação espacial, que é o que a gente chama de orbital. Região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Faltou colocar ali o colchete, o parênteses para fechar onde tem elétron, viu? Mas você bota aí na sua cabeça. É identificado pela letra M. E aí o que é que nós temos aqui, amigo? Bom, o valor do M, ele vai sofrer uma variação, vai sofrer de menos L a mais L. Você vai percebendo que esses números, eles têm, na verdade, um vai dependendo do outro. Primeiro você tinha o N, que era o nível, o L depende do N, e agora o M que depende do L. Como assim varia de menos L a mais L? Aí repara aqui que eu vou fazer o seguinte contigo, ó. Você já tem os valores do L, de todo mundo que já está aí bonitão, tranquilo, beleza, tá todo mundo no lugar, onde tem essa interrogaçãozinha aí é o nosso L. E aí você teria o quê? Para você calcular o subnível S, para você calcular, você vai achar de todo mundo. O valor do L é 0. Se o valor do L dele é 0, significa dizer que ele só tem um orbital com número 0. Somente um orbital com número 0, já que não existe menos 0. Você fala, e agora?
Aí você diz que você só tem um orbital, porque você só tem um com número 0. Esse orbital é representado por quadradinho, mas também pode ser representado por círculo, certo? Para poder o cara se ligar. Aí você fala, e aí? No subnível P, você tem o L, aí você vai olhar o L dele, que vale 1. O que é que isso quer dizer, o L vale 1? Agora você vai começar a entender essa história do menos L a mais L. Você vai perceber que quando ele varia de menos L a mais L, é porque ele vai variar de menos 1, aí vai para 0 e chega até mais 1. Ou seja, ele está com quantos orbitais? Ele está com 3 orbitais. Então ele aí já tem 3 orbitais, porque varia de menos 1 a mais 1. Aí você percebe que a coisa vai clareando. No primeiro momento você fica meio perdido, no segundo você começa a se situar, e aí depois você começa a caminhar com as próprias pernas. Aí você tem aqui, ó, esse subnível P, ele tem uma particularidade. Esses 3 orbitais, você pode até encontrar algumas questões que vão chamar ele de PX, vai chamar de PY e chamar de PZ, que daqui a pouquinho você vai entender para que vai servir isso aqui. Mas é bom você aguardar essa informação do PX, PY e PZ. Você fala, e agora? Bom, agora nós vamos para o subnível D. E o subnível D, você sabe que o L dele vale 2. Se o L dele vale 2, significa dizer que ele vai variar de quanto? De menos 2, aí você tem menos 1, você tem 0, você tem mais 1 e você chega em mais 2. E aí você percebe que você ficou com 5 orbitais. Aí você percebe que você tem 5 orbitais. E aí vai criando essa linha do raciocínio, vai jogando duro. E o subnível F, que o L dele vale 3, aí você tem de menos 3 até chegar em mais 3. E aí eu tenho aqui todo mundo, toda hora eu vou dando um toquinho aqui na tela, para poder chegar até lá, devia ter colocado tudo de uma vez, mas tudo bem. Então aí você tem 7 orbitais, e aí você vai fechando o número quântico magnético. Você fala, e aí amigo, tirou ele, vai para o céu azul, aí agora vem o próximo. Quem é o próximo? O número quântico de spin, que é representado pela letra S. Algumas pessoas chamam de, alguns autores, né, de MS. Você fala, e aí amigo? Bom, e aí que é o seguinte, aí o número quântico de spin, na verdade, ele indica o giro, a rotação do elétron. Porque é assim, ele pode fazer um giro no sentido horário ou no sentido anti-horário. Como assim horário, anti-horário, amigo? Talvez com essa figura você vai entender melhor. Porque existe uma convenção que eu vou lhe explicar daqui a pouquinho, que é o seguinte, imagine que aí você tem um elétron, aí tem a carga negativa, e ele tanto pode estar fazendo um giro no sentido horário ou no sentido anti-horário. Ele tanto pode ir para um lado, quanto pode ir para o outro. É por isso que essas setinhas aqui em cima representam justamente o valor. Como você tem 50% de chance para cada lado, então você tem 50%, é a mesma coisa de 1 sobre 2, né? Metade, 0,5 é 50%. Aí você tem 50% de chance para o sentido horário, 50% para o sentido anti-horário, ou de probabilidade, se você quiser chamar assim. Você fala, e aí amigo, para que eu quero tudo isso? Bom, isso na verdade é uma coisa importante, porque na verdade isso aí vai ser importante para tabela periódica, para ligações químicas. Então, para agora ter uma curiosidade, os orbitais são assim, ó. O orbital S, por exemplo, ele é circular, parece uma esfera, bacana, legal. No caso do P, que é o próximo, ele é assim, ó, que eu chamei para você de PX, eu chamei para você de PY e de PZ, que é justamente um horizontal, um vertical e um diagonal. Cada um deles aqui bonitos, todos eles são os orbitais P. São 3 orbitais, que aí seria o PX, eu estraguei a surpresa, PY e o PZ. E aí esses 3 juntos formariam algo parecido com isso aí que você está vendo agora, essa figura bonita que eu deixei para você. E só isso. Aí você tem isso aí que chama de forma de halteres. Aí você tem agora aqui o outro, que seria esse céuzão azul. Aí os orbitais D, que são totalmente fora de noção para o ensino médio. Na verdade, no ensino médio você não trabalha com esse tipo de coisa, deixa o orbital D para lá. E ele também chama de forma de halteres, né? Mas são vários halteres, são 5 orbitais, aí são 5 dimensões. E o orbital F, que é só por ter por curiosidade mesmo, se você quiser depois você dá uma olhadinha nele, aprecia a beleza, mas não vai ter muita, não cai no ensino médio. Foi só para poder tirar a onda e também a forma de halteres. Aí agora você diz, e para que eu quero isso, amigo? Você diz, bom,
Isso aí é para você saber que esses orbitais que nós falamos, eles têm um princípio no seu preenchimento. Como é que funciona isso? Aí precisa saber o seguinte. Lembre que os orbitais são do tipo S, do tipo P, do tipo D e do tipo F. Esses orbitais, eles vão fazer o seguinte, ó. Existe uma regra que é da exclusão do nosso querido Wolfgang Pauli, eu chamo de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli, que não é o Linus Pauling do diagrama, viu? Esse aí é o Pauli. Ele funciona assim. Você teria... Quem é esse cara, amigão? Esse cara aqui, ó. Esse é o Pauli. Ele fala o seguinte. A teoria dele está escrita, né? Em um átomo, não mais do que 2 elétrons pode ocupar um orbital. E isto se eles tiverem spins opostos. Por isso tem aquele lance da setinha. O elétron é representado por seta, que tem que ser para cima e para baixo, para indicar que um está no sentido horário, outro no sentido anti-horário. Aí você teria uma força magnética que iria ser superior à força elétrica. Segundo Pauli, deveria ser desse jeito. Mas não foi só Pauli que falou. Também teve um cara chamado Rand que criou uma regrinha também. Rand é esse cara aí, ó. Parece com nada. Eu não sei com o que ele parece. Aí você escolhe com o que ele vai parecer, você fica à vontade. Rand disse o seguinte: a energia de orbital completo é menor quando nela existir o maior número de elétrons com spins paralelos. Aí você fala, como é que é isso, amigo? Na verdade, essas regras desses caras são meio complicadas de você entender só citando a regra. Fica assim mais fácil para você quando você faz isso aqui, ó. O orbital está aqui. Aí quando você pega o elétron, você coloca o primeiro elétron. O primeiro é sempre orientado para cima, que o elétron é essa setinha aí. O primeiro para cima. O segundo elétron, que ele chama de elétron desemparelhado. O segundo tem que vir para baixo. Aí você fala que os elétrons estão emparelhados. Serve também para quando você pega o orbital P. O P já são 3 orbitais. Aí você faz assim, ó. Primeiro para cima. Aí você vai para o orbital vazio. Porque de acordo com a regra de Rand, o elétron vai sempre procurar um orbital que está com menos energia. E aí ele vai para o terceiro orbital. Pronto. Aí agora como é que ele faz? Quando ele volta, tem que ser todo mundo para baixo. Para indicar que aqui você tem, na verdade, uma força magnética sendo superior à força elétrica. Aí você tem isso aqui. Quando aparece minha carinha aí, na verdade, é só para lembrar que agora é a hora dos exercícios, para poder não me passar muito no tempo, para poder ficar ligado, que agora você tem exercícios para fazer, ter uns treinamentozinhos. Como é que funciona isso, amigo? Agora sim, você vai começar a entender para que eu lhe falei tudo aquilo. Agora sim, depois de algum tempo, uns 15 minutos mais ou menos, você já tem aí a noção e agora vai aprender o que é que o vestibular pode lhe perguntar. Seu subnível é representado assim, NSX, onde N seria a camada ou nível, S é o subnível, não é o subnível S, S é de subnível, que pode ser S, P, D ou F. E o X que é o número de elétrons. Aí você fala, e aí, como é que fica isso? Bom, vamos começar a treinar. O que pode acontecer é o seguinte, inicialmente ele pode lhe perguntar, escreva os 4 números quânticos para os subníveis representados abaixo. Ele vai lhe dar um subnível, tem aí 2P5, por isso que eu botei esse óculos aqui para poder enxergar que o bicho tá pegando, a idade vai chegando e as coisas vão cada vez piorando mais, aí faz parte. E aí ele vai perguntar quem é N, quem é L, quem é M e quem é S. Quais os valores? Qual é o valor do N? Qual é o valor do L? Qual é o valor do M? Qual é o valor do S? Basicamente a gente vai fazer isso aqui. Você fala, como é que eu faço isso, amigo? Bom, primeiro N, que é o mais fácil, basta ter 2 olhão na cara para enxergar que está bem ali na cara, ó. Como tem ali em cima, N é justamente o número que está aqui na frente, que é o nível. N vale 2. Já foi aqui 2, tranquilo, sem problemas. Agora o L, você diz, para quê? Como é que eu vou saber o L? Aí depende do subnível, que é o subnível P. Aí você não pode esquecer daquela tabelinha que nós preenchemos, que o subnível P, ele tem o que, amigo? Ele tem 1 de número L. O número L dele vale 1. Então quer dizer que aí você já matou o L igual a 1. Essa setinha caindo assim, parecendo alguma coisa que cai, né? Ficou legal, parecendo alguma coisa que cai. Ficou massa, tudo bem. Então L vale 1. Se o L vale 1, significa dizer que você vai ter 3 orbitais. 3 orbitais que vão variar de menos 1 até mais 1. Agora o grande lance é o seguinte, você já matou o N, já matou o L, bastou olhar depois. O número 2 já foi o N, como é o subnível P, o L vale 1. Agora, como é que eu vou saber o M, como é que eu vou saber o S? É simples.
Aí você tem o número 5, que indica o número de elétrons, que você já viu lá em cima. Então é necessário que você coloque 1, você coloque 2, você coloque 3, você coloque 4 e você coloque 5 elétrons. E aí você percebeu que eu coloquei da cor vermelhinha o último elétron, que é justamente o elétron que para no número 0. Parando no número 0 é justamente o valor do seu M. O valor onde ele para é o valor do seu M. Então seu M vale 0. Aí você fala, e aí? Bom, como ele parou para baixo, você não pode esquecer daquela convenção que eu falei que você ia usar agora. Para baixo, convenciona-se que o valor dele vai ser igual a mais meio. Então, se ele está para baixo, é convencionado. O valor dele vale mais meio e você preencher os 4 números quânticos sem muitos problemas. Pô, amigo, mas será que eu já aprendi? Claro que não. Você sabe que o treinamento tem que ser pelo menos uns 4 para você começar a entender esse tipo de coisa. Então, vamos mandar o céu azul e vamos para o exemplo 2. Onde você tem 3S2 e ele vai lhe perguntar a mesma coisa. Quem é o N? Quem é o L? Quem é o M? Quem é o S? Aí você vai dizer, o N vale, tá na cara, vale 3. O L vale quanto? Bom, aí o subnível S. Aí você não pode esquecer daquela tabelinha. Aquela tabelinha que me diz que o valor do L para o subnível S é igual a 0. E aí, ó, ela caindo de novo. Eu adoro ver essa seta caindo. Caiu no nada, viu? Bom demais. Aí você tem o L que vale 0. Bom, sendo 0, esse é um dos mais rápidos. Por que mais rápido? Porque só vai ter um orbital. Um orbital de número 0. Só que eu vou colocar 2 elétrons lá dentro. Como é que eu vou colocar 2 elétrons? Um para cima e um para baixo. Obviamente ele não podia sair do 0. Então o M dele já vale 0. O M dele vale 0. E como ele está voltado para baixo, aí não pode esquecer da convenção, que ele voltado para baixo, o valor dele é mais meio. Então existe uma chance muito grande dele estar fazendo um giro no seu sentido horário e 50 para o sentido anti-horário. Então já aprendi, amigo? Não, tem que fazer mais um exemplo. Como é que faz isso? Talvez você já tenha até aprendido, não sei, né? Aí você que vai dizer. Vamos lá então, os 4 números quânticos. Será que você já sabe me dizer aí? Será que você consegue fazer sozinho esse? Se você quiser, você pode tentar. Você para o vídeo aí, dá uma tentada e depois vamos ver agora a minha correção, que eu não vou esperar você fazer, que eu não sei, porque eu não sei quantas pessoas vão assistir. E aí também não dá para esperar todo mundo, né? Vamos lá então no meu N, que é o 4, de graça. Como o subnível é D, aí não pode esquecer da nossa tabelinha. O nosso valor do L para o subnível D é igual a 2. E aí vem a nossa... Bonita essa queda dessa setinha. Vai variar de menos 2 até mais 2. Aí você fala, e agora? Agora eu vou colocar 6 elétrons aí dentro. 6. Pensei que era 16. Nem podia botar 16. Aí eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele parou no número menos 2. Se ele parou no número menos 2, significa dizer que o meu M vale menos 2. E aí, se ele parou para baixo, não pode esquecer da conversão, que ele vai ser mais meio. Você fala, e todo mundo vai ser mais meio ou meio? Claro que não. Por isso que você tem aqui agora nosso céu azul. E aí você tem aqui, ó, de novo, as mesmas perguntas, viu? De novo a mesma coisa. Acho que você agora já está craque, já pode fazer sozinho. Mas vamos lá que eu vou lhe ajudar. Para o vídeo aí, segue seu caminho, depois você volta e vai ver aqui agora o seguinte, ó. N, 5. E o L? Bom, se o F é... O F eu já ia dizer que o F é 3, ó. Mas aí se o subnível é F, eu tenho que lembrar desses valores que nós calculamos lá no começo da nossa aula. E aí o F vale 3. E aí eu já fico sabendo que ele é 3. E aí, infelizmente, a setinha vai sair. Tchau, setinha. Bom, aí agora é só você colocar a variação de menos 3 até mais 3. Ele vai variar de menos 3 até mais 3, tem 7 orbitais. E vamos colocar 5 elétrons nele, vamos colocar 5 elétrons. Nós vamos colocar 1, colocar 2, colocar 3, colocar 4, colocar 5. Parou no mais 1, nosso M vale mais 1. E nosso subnível S, aqui ó, o nosso S, não pode esquecer da convenção. Ele vai ser, voltou para cima, aí finalmente mais um, né, que eu coloquei aqui pelo menos para poder dar uma mudada, menos meio. Então aí você tem os primeiros treinamentos, são desse jeito, sem problemas.
Tem agora um segundo tipo de exercício que ele pode colocar para você também. Como é que seria o segundo tipo, amigo? Ele pode fazer o seguinte, ó. Ele pode lhe dar os orbitais agora, com os elétrons dentro, dizer que está na camada N e lhe perguntar quais são os valores dos números quânticos. Aí você fala, como é que eu vou saber isso, amigo? Bom, primeiro, se o N vale 4, aí você deve enxergar. No celular você não enxerga, mas no notebook, no computador você enxerga. Então aí você teria o valor do N, que é 4. Você pode perceber que pelo número de órbitas, você tem duas opções aí, né? Você pode fazer o seguinte, você pode contar, botar o 0 no meio e colocar positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, e perceber que você parou no 3. Se você parou no 3, o subnível é F. Ou então você contar os orbitais, né? Você tem 7 orbitais. Se são 7 orbitais, também confirma que o subnível é o F. Então, se é o F, você tem aí o seu L já igual a 3, que você já sabia quando você colocou a numeração deles. Aí o que é que você tem aí? Você parou no mais 2. Você parou no mais 2. Se parou no mais 2, e são 6 elétrons, né? Então você parou no mais 2, seu M vale mais 2. E você parou para cima. Como você parou para cima, não pode esquecer da nossa querida convenção, que você colocou 6 elétrons, veja aqui no cantinho da tela, 6 elétrons, o último voltado para cima, então seu spin vale menos meio. Então seu subnível é 4F6, com esses 4 números quânticos aí. Ah, amigo, então já entendi essa? Não, tudo tem que ser pelo menos uns 3 treinamentozinhos aí, para você ver como é bonito aí. Então o que eu circulei é justamente o que ele está lhe pedindo, tá certo? Então vamos lá agora no segundo treinamento. Como é que seria aí, amigo? Bom, camada O, e vai lhe dar os orbitais. Você fala, e aí? Camada O, aí você vai fazer a mesma coisa que você fez, né? Camada O é a quinta camada. Então nosso N vale 5. Aí você tem 5 e 5. Você tem aí os orbitais, de novo pode fazer de duas maneiras. Ou você coloca o 0 no meio e bota os positivos e negativos. Vai perceber que ele já parou no 2, então já saberia o L2. Ou então, se você quiser, você conta 5 orbitais. Aí não pode esquecer que quem tem 5 orbitais é o subnível D. Então, subnível D seria ele. Aí você teria todo mundo bonitinho. E aí você já pode matar duas coisas. D de um lado e L igual a 2. Então você tem duas coisas para observar. Você percebe que o vermelhinho, que é o último elétron, ele parou no menos 1. Então seu M vale menos 1. Mas você colocou aí, você pode contar se você quiser. Você parou no menos 1. E você parou para baixo. Se você parou para baixo, significa dizer que seu S vale mais meio. E você tem 2, 4, 5, 6, você tem 7 elétrons. 7 elétrons colocados. E aí você fechou mais uma atividadezinha também com todos os dois. Mais um? Dá tempo. Vamos mais um aqui. Exemplo 3. Como é que você faria isso? Camada M. Aí você tem seus orbitais. E aí vem as mesmas perguntas, né? Vai colocar o camada M. Você já vai perceber que a camada M é a sua terceira camada. Nível 3. N igual a 3. De novo, os orbitais. Ou orbital ou numeração. Aí vou lá, boto o 0 no meio. Parou no 1. Então eu já vi que 1 é o P. Ou então eu vou e numero os orbitais. Que são 3 orbitais. Também confirma que o subnível é o P. Sendo o subnível P, significa dizer que eu já matei 2 coelhos com uma paulada só. Perceba que você está parado aí ó, no 0. O último, na verdade, todos estão parados, assim que eu estou dizendo parado, mas não é parado, né? Você está aí, o seu último elétron foi colocado no subnível 0, é o valor do M. E você colocou, você contar agora aí 2, 4, 5 elétrons. 5 elétrons, parado o último para baixo, então significa dizer que o spin é mais meio e seu subnível é 3P5. E você finaliza bonitinho, sem maiores problemas. E o último treinamento, que seria assim, ó, ele chegar para você e dar para você os números quânticos e perguntar qual é o subnível, que é justamente o oposto do primeiro treinamento. Você pode chegar aqui, ó, N igual a 6, já matou o subnível, já é 6. Já está de boa, tranquilo. Agora, se o L vale 3, então o L3 não pode esquecer que 3 é justamente o valor numérico do subnível F. Então já matei aqui também que o subnível é F. Ele tem 7 orbitais, então eu vou colocar aqui os 7 orbitais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nos 7 orbitais eu vou ter que parar justamente no número... Que número que eu vou ter que parar?
no mais 2. Eu tenho aí, essa coisinha não ficou muito boa não, essa coisinha ficou meio chatinha. Parou no mais 2. No mais 2, então eu tenho que botar elétron até o mais 2. Só que eu tenho que perceber também que ele está com mais meio. Se está com mais meio, significa dizer que o elétron vai ser voltado para baixo. Para baixo. Então eu vou ter que colocar os elétrons aqui agora. Todo mundo bonitinho aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não pode parar no 6 aqui, porque se você parar no 6, significa dizer que você fez maluquice aí, né? O seu elétron é para baixo. 7. Agora voltando para baixo. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então significa dizer que agora você está no subnível. Aí ó, você parou no subnível, teve que colocar 13 elétrons. Então você tem um 6F. Esse cara aqui, ó, 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 1. Você colocou 13. Então seu subnível é 6F13. E aí você mata mais um tranquilamente. Faz mais um treinamentozinho de leve para poder jogar duro. Mesma coisa, ó. Ele vai dar de novo os números e vai lhe perguntar o subnível. Então, com isso você já pode acelerar, né? Você já pode chegar N igual a 4. Botou lá 4. De boa. L igual a 2. Então eu não posso esquecer que para L igual a 2, já tem todo mundo aí. Significa dizer que eu tenho subnível D. Meu subnível é o subnível D. E aí? E aí o subnível D tem 5 orbitais. Então eu vou lá colocar meus 5 orbitais no D. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza pura. Significa dizer que eu vou ter que contar de quanto a quanto. Se é 2, vai ser de menos 2 até mais 2. Então aí eu teria todo mundo bonitinho. E aí eu vou ter que parar no menos 1. E também aqui eu tenho o spin mais meio. Vou ter que parar voltado para baixo. E aí a mesma coisa. Aí você vai colocar seus elétrons de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse eu consegui contar todos. Então, e agora você parou no menos 1. Você teve que colocar quantos elétrons? 2, 4, 5, 6, 7. 7 elétrons. Então você tem um 4D7. E aí você tem mais outro treinamento para você finalizar. Então você tem aí o exemplo 5. Que 5? O exemplo 3. Aí você tem os 4 números quânticos de novo e vai fazendo, né? N igual a 3. Um abraço. L igual a 1. Não pode esquecer da tabelinha. L igual a 1 vai ser quem? Subnível P. Subnível P. Já bota ele ali. Quantos orbitais? 3. 3 orbitais. 1, 2, 3. Variando de quanto a quanto? Variando de menos 1 até mais 1. E aí? E aí que eu vou ter que parar no 0. Parar como? Menos meio, vou ter que parar para cima. Então é rapidinho. Aqui como é que você faz isso? Você coloca 1, você coloca 2. Então você tem 1 mais 1. Você precisou colocar apenas... Quem disse que 1 mais 1 é igual a 0, rapaz? 1 mais 1 é igual a 2. Ah, não é igual não. Olha, é um sinal de mais. Ah, rapaz, tá vendo você que tá me enxergando mal? Então 1 mais 1 mais 0, porque ali não tem nenhum elétron naquele orbital. 2. E aí você tem o 3p2. E o último, mais um só para fechar o quadro. De novo números quânticos. Aí agora você vai na manha. N igual a 5. Colocou ele. Depois você tem L igual a 0. L igual a 0, subnível S. Esse é rápido. Por que rápido? Porque só vai ter um orbital. E um orbital de número 0. E se o número dele é 0, obviamente o M só pode ser 0. Agora o único lance que eu tenho que me ligar é aqui. Que ele vai ter que parar com o spin menos meio. Vai ter que ir para cima. Então é mais simples. Por que é mais simples? Porque ele só vai ter um elétron. Como só tem um elétron, seria o 5s1. 5s1. E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora para finalizar essa aula. Estamos aqui agora com o magnetismo, para você poder ver como é que isso se aplica, que você vai estudar também em física, mas com química o que interessa é o seguinte. O magnetismo, na verdade, vai ser muito importante em ligações químicas, que a gente ainda vai dar uma olhadinha, mas é bom você já saber disso. O que mais que eu tenho que saber? Saber que o spin do elétron
ele origina um campo magnético. Quer dizer, quando ele está fazendo aquele giro no sentido horário, anti-horário, ali tem a criação de um campo magnético. E nós temos 3 tipos de comportamento magnético. Nós temos 3 tipos para analisar. Primeiro, o diamagnetismo, quando todos os elétrons estão emparelhados, todos os orbitais completos. O que acontece ali? Você tem o cancelamento do campo magnético. E aí o que importa é que essas substâncias elas são fracamente repelidas pelos ímãs. Aí você fala, e como é que eu vou saber isso, amigo? Você vai aprofundar isso lá na parte de física e eletromagnetismo. No caso de química é o seguinte, quando é que você sabe que seu elemento tem um comportamento diamagnético? Aí é simples, basta que você tenha isso aqui, ó. Se você tem os elétrons, todos eles estão emparelhados, ó, subnível S, subnível P, subnível D. Se você tem todos os orbitais completos, significa dizer que está tudo ok, tudo beleza, todo mundo aí, ó, repelindo o elétron. Por quê? Porque não cabe mais elétron nenhum. Então não tem como você colocar mais nenhum elétron dentro do orbital. Então se algum elétron se aproximar, vai ter na verdade aí uma repulsão. Por isso que chama de diamagnético, porque são dois em cada orbital. Agora, você também tem o seguinte, você tem um paramagnetismo, é quando tem pelo menos um elétron desemparelhado. Aí nesse caso, você não tem cancelamento do campo. Na verdade, elas são atraídas, você consegue atrair pelo ímã. Como é que eu consigo atrair? A atração, ela vem assim, ó, você tem um orbital, só tem um elétron. Cabe mais um ali? Sim. Então, ela é paramagnética, porque ela pode atrair ainda um elétron. Ah, certo. Aí se eu tiver um desse assim, também, não importa que o primeiro esteja completo, o que importa é que você tem 2 desemparelhados. Basta que você tenha um, que isso aí já é paramagnético. Aí você tem esse e esses orbitais. No D é a mesma coisa. Você está quase preenchido. Mas se você observar, tem esse último aqui, que faz com que ele seja paramagnético. E os ferromagnéticos, aí você vai dar uma aprofundada também na física. Mas esses são fortemente atraídos pelos ímãs. Fortemente atraídos. Eles são fortemente atraídos. Isso acontece com 3 elementos, basicamente. Ferro, cobalto e níquel. Então isso aí na verdade é só um complemento, né, do conteúdo para você poder ficar ligado, porque o paramagnetismo, o diamagnetismo é muito pouco cobrado, mas é bom você saber que di quer dizer 2, todos os orbitais completos, para, como se fosse assim, ó, para, não preenche, e o ferromagnético é quando eles têm forte atração por ímã. Você vai ter uma distribuição eletrônica e você vai classificar, que de certa forma seria mais simples você já sabendo que o S são 2, P6, D10 e F14. Se completou, diamagnético. Se não completou, paramagnético. Tá certo? E aí fechamos. Deixa eu ver se vai aparecer aquela coisinha agora. Fim de apresentação. Muito obrigado, valeu e até a próxima.